Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando da vida, do dia a dia, falando de experiências, de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E através de muitos estudos, porque eu amo estudar, apesar de não ter feito faculdade, mas eu amo a questão de abrir um livro, descobrir coisas novas e atualmente eu estudo muito sobre psicologia. Não para tratar o outro, mas para saber como lidar com o outro. Eu trabalho com vendas e todo vendedor acaba se tornando um psicólogo. Então, a gente lendo muito sobre psicologia, a gente chegou a um determinado assunto que é interessantíssimo, que é repetição de padrão de comportamento. A gente percebe que muitas pessoas falam, olha, amanhã eu vou mudar esse hábito, amanhã eu vou mudar esse comportamento, amanhã eu vou fazer tal coisa diferente, mas por incrível que pareça, existe um padrão de repetição de comportamento que acompanha as pessoas desde o seu nascimento. Por quê? Nós somos sempre influenciados. Ao nascermos, a gente é influenciado pelo convívio com a nossa família. Na sequência, a gente vai lidar com algumas pessoas, ter contato com a sociedade e, evidentemente, a gente vai para a sala de aula, para a escola. E na escola a gente acaba sendo também totalmente influenciado, manipulado através de comportamento, através de hábitos, através de informação. E aí o que é que acontece? A gente chega numa transição da idade de criança para a idade adulta, totalmente confuso com muita coisa, porque de repente nossos pais têm um determinado conceito em relação a um determinado assunto, no colégio nos explicam totalmente diferente. E aí, durante a vida, a gente vai percebendo o seguinte, que a lição que é feita no colégio, ela não cai na vida, ou seja, a prova da vida é muito mais significativa, é muito mais ampla, e a gente vai para a escola para a gente aprender. Só que a escola não ensina as coisas que são mais fundamentais para a gente aprender, para a nossa evolução. No meu tempo ainda, eu agradeço, meu tempo de primário, se introduzia educação moral e cívica, se introduzia a questão da religião, né? A gente era perfilado para a gente fazer as orações, agradecer ao grande Criador do Universo. Eu sempre cresci com a oração da criança na parede do meu quarto, eu sempre orei desde cedo, eu sempre acreditei na presença do grande Criador do Universo, e ao longo do tempo a gente vai evoluindo nossa consciência sobre o que é Deus, sobre quem é Deus e como devemos nos comportar diante para ter Deus. Mas nem sempre é assim, então tem pessoas que se perdem na caminhada simplesmente pela repetição de padrão de comportamento. E eu percebi durante a minha existência que eu tinha que mudar meu comportamento em relação a várias coisas, em relação a amigos, você tem que mudar teu comportamento em relação a lugares, mas existe uma codificação mental que a gente codifica no subconsciente, que aquilo que a gente nasceu é aquilo que a gente é e é dessa forma que a gente vai morrer. Um exemplo, se nós analisarmos o Brasil, tem uma tendência ao catolicismo, então todo mundo nasce católico. Eu já ouvi de várias pessoas, por falta de informação, falta de conhecimento, falta de consciência, elas falam o seguinte, olha, eu nasci na minha igreja e vou morrer na minha igreja. Caramba, ninguém é fadado a nascer de uma forma e morrer de tal forma, porque o pilar principal da criação é exatamente a evolução. Nós nascemos, nós fomos criados pelo grande Criador do Universo para que nós pudéssemos evoluir e crescer. Mas se você fala, olha, eu nasci de tal forma e vou morrer de tal forma, aí você está fadado a insucesso, você está fadado a uma vida miserável. Eu vejo e observo muito pessoas que nasceram com deficiência, como lá no Catar tem um jovem que ele nasceu sem as pernas. Poxa, mas isso, seus membros inferiores, mas isso não tirou dele o brilho de viver, e ele hoje é o maior influenciador do Catar. Inclusive, na abertura dos Jogos da Copa do Mundo, ele estava lá representando o seu país com muito orgulho, com muita inteligência, com muita integridade. Eu conheço outras pessoas que simplesmente porque perderam uma perna em um acidente de carro, essas pessoas simplesmente elas deixaram de viver, simplesmente elas não vivem, simplesmente elas se automutilam a cada dia, evitando sair, evitando passear, evitando contato com as pessoas, quando na verdade, com a simples moleta, elas poderiam fazer tantas coisas maravilhosas. Um exemplo é Fernandes Fernandes, o ex-participante do BBB, que pratica esporte, anda de caiaque, pega onda, bodyboard, várias coisas. Então é o seguinte, tem pessoas que têm uma repetição
de comportamento, de padrão de comportamento, e isso é ridículo. Então isso impede que a pessoa possa crescer, isso impede que a pessoa possa evoluir, porque nem tudo que eu aprendi na escola é correto, nem tudo que eu faço na minha vida é correto. Então, a partir do momento que eu tenho um novo desabrochar, um novo conhecimento, uma nova experiência, eu tenho que fazer tudo diferente. E a vida parte exatamente dessa primícia. A forma que eu nasci é a forma que eu nasci, mas a forma que eu vou conduzir a minha vida durante o processo, durante a jornada de existência, ela pode ser totalmente diferente. Então, cabe a cada um de nós buscarmos evitar o padrão de repetição de comportamento. E a psicologia trata isso até como um distúrbio, porque você fala, pô, eu sempre fiz isso dessa forma, e você não se torna flexível para você mudar as suas ações. Pô, mas eu te pergunto o seguinte, desde quando você nasceu, você faz uma coisa de uma determinada maneira. Qual o resultado que você obtém em fazer essa coisa? Eu tenho uma história que eu conto sempre o seguinte, sobre a história do lombo de porco, né? Que um jovem casou com a jovem e ele comprava o pernil de porco e a jovem cortava pequenininho, parecendo uma moeda. E ele ficou intrigado por aquilo, porque a boca da panela era grande e dava para cortar grande e comer de uma forma até mais inteligente. Ele um dia perguntou para a mãe dessa jovem, ou seja, para a sua sogra respondeu que porque a mãe dela fazia assim. Um belo dia, ele teve a oportunidade de ir num jantar na casa da bisavó da sua esposa, e ele perguntou, senhora, eu tenho uma dúvida para tirar, por que vocês cortam o pernil de porco tão pequenininho? Ela falou, meu filho, é o seguinte, naquele tempo, alguns anos atrás, nossa família era muito pobre, era muito carente, nós não tínhamos muitas panelas, então a boca da panela era muito pequena. O que é que acontece? Para que a gente pudesse cozinhar o pernil de porco, a gente tinha que cortar miudinho, porque senão não passava na boca da panela. Então imagina aí a filha dela absorver esse comportamento errado, sem questionar, e gerações durante a vida vai absorvendo comportamentos de pai, de mãe, que são comportamentos distorcidos. Tem coisas hoje que eu percebo que meus pais praticam, que não tem nada a ver comigo, porque eu cresci, porque eu evoluí. Eu não tenho que dizer o seguinte, caramba, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Eu estou aqui para a evolução, estou aqui para o crescimento, é por isso que eu leio sempre, é por isso que eu estudo. Quando eu venho aqui falar sobre esse assunto que eu estou falando, eu já saturei a leitura. Inclusive hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ler e gravar um vídeo sobre isso, que 240 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem da síndrome da ansiedade, caramba. E por que ansiedade? Exatamente por isso, porque as pessoas repetem o padrão de comportamento e chega um determinado momento que as coisas não vão funcionar. Imagina se os escritórios tivessem mantido a resistência de falar, ó, nós não vamos adotar a informática, nós não vamos adotar a tecnologia, a gente vai parar aqui, nesse comportamento de digitar tudo na máquina datilógrafa. Pô, o mundo estava parando. Imagina aí se as pessoas tivessem a percepção que o meu avô teria sobre a vida. Só compre as coisas quando tiver dinheiro. Aí hoje você tem cartão de crédito e você não compra as coisas. Imagine aí se você tivesse a percepção que os teus bisavós teriam alguns anos atrás ao ver um avião no céu. E ia sair todo mundo correndo aqui nessa cidade que eu resido há muitos anos atrás, quando a primeira televisão chegou, pô, o pessoal foi tudo para a porta do prefeito para assistir. Então o que é que acontece? O padrão de comportamento ele não pode ser repetido, porque a vida muda. O processo de evolução parte exatamente dessa premissa. Cada dia as coisas vão sendo diferentes. Hoje as informações elas ganham uma velocidade muito grande. Eu estou aqui gravando esse vídeo sobre um dado, sobre a informação, e que essa informação daqui a uma hora ela pode ser totalmente distorcida. Então muita coisa durante a nossa existência ela vai sendo invalidada. A neurociência tem descoberto coisas fantásticas em questão de estudos sobre a doença, sobre a questão das doenças psicossomáticas, o estudo da mente, quem controla o nosso corpo é a mente, estudo sobre o coração, onde fica realmente as emoções, que a gente fala, pô, meu coração está doendo, não está, é sua mente, tudo está na mente, o coração não sente dor, o coração infarta, o coração bombeia. Então a gente tem que entender tudo isso, que o maior poder humano está aqui na mente. E para a gente quebrar realmente a dor do sofrimento, a gente tem que quebrar os paradigmas e quebrar exatamente essa conduta de repetição de comportamento. Caramba, eu não posso levantar todas as manhãs e fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Eu gosto de pedalar. Hoje eu estou vindo num horário diferenciado, quando tem sol, e provavelmente daqui a pouco a gente vai ali para uma fazenda, para uma pescaria com amigos nossos e viver esse dia de segunda-feira de uma forma diferente. Por quê?
e amanhã eu viajo, amanhã eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque hoje a estrada vai estar muito cheia. Então a gente pega o seguinte, a gente faz o contrário do que todo mundo faz. Eu acredito que a vida é exatamente isso. Então, elimine a partir de hoje os seus padrões de comportamento e comece a filtrar. Comece a refletir, analisar o que é que eu tenho feito que está bom para mim, o que é que está me dando resultado, e você não pode esperar que o barco afunde para você realizar as coisas. Você deve, o seguinte, mentalizar assim, caramba, eu estou fazendo determinada coisa, eu estou tendo um resultado legal, eu vou continuar fazendo, eu estou fazendo, o resultado está sendo ruim, você evita e começa a fazer tudo de novo. Mas não faz essa repetição de padrão de comportamento que você vai se ferrar e você vai criar ansiedade na tua vida e vai ficar realmente uma droga. Então, comece a partir de hoje a abraçar as mudanças que são disponibilizadas a cada dia. Cada dia, quando você acorda, você tem uma folha em branco, uma caneta e você pode escrever a história que você quiser. Pega esse código, abraça para a vida, sucesso sempre, uau!